cuidadosa. Essa palavra consentia. O termo grego dessa palavra, original, fala de alguém que aplaudia. Aplaudia. Alguém que estava aplaudindo satisfeito. Deixe-me dizer algo para vocês. A gente precisa dessa informação. Então você lê consentia, mas o sentido aqui é que Saulo estava aplaudindo. Então, Saulo aplaudia o apedrejamento de Estevão, que em vários locais da Bíblia está dizendo que ele era um discípulo de Cristo. E Paulo consentiu com esse apedrejamento. Isso é importante a gente guardar como referência para ver como esse homem religioso, de boa família, abastado, bem educado, do ponto de vista mundano daquela ocasião. Isso é para as famílias que idolatram doutorados e títulos e glórias humanas, como trabalho, salário, dinheiro, negócio. Esse era Paulo. Paulo, ele era isso. Socialmente falando, no mundo, era um super cara. Competente. Mas assistiu ao apedrejamento de Estevão de uma forma até feliz, aplaudindo o que ele está falando. Mas Deus, Cristo, transformou esse homem, que já contando a história final que todos sabem, Paulo escreve cerca da metade do Segundo Testamento. O que é legal disso é a transformação da mente. O que nós tratamos todos os sábados às 10 horas, transformação da mente. Então é importante as pessoas que possam estar ouvindo, não só ouvir o Espírito Santo sobre esse assunto, em função de que Deus tem de propósito para cada um de vocês, para cada um de nós, para que a gente possa conduzir a transformação da nossa mente, a partir do novo nascimento, sem o qual não há transformação da mente. E vamos ver Paulo, quando ele nasce de novo. Aplaudindo. Olhando para Estevão e aplaudindo. Versículo 3, do capítulo 8, por favor. Mas Saulo assolava a igreja. Aqui temos uma outra palavra para a nossa meditação. Assolava. Essa palavra traz a ideia de desonrar, de manchar, de tratar vergonhosamente com injúrias. É assim que Paulo fazia com a igreja. A igreja não é uma edificação, não é um local onde se reúne religiosos. Não. A igreja é orgânica, ela é viva, ela é espiritual e consta daqueles que nasceram de novo. Pentecostes, há pouco citado, foi onde nasceu a igreja, onde o Espírito Santo foi derramado para inicialmente 120 pessoas. Porque essa é uma habilidade que ele tinha. Ele estava tentando macular o testemunho do Senhor. Por favor, adiante mais um pouco, capítulo 9, versículos 1 e 2. Está assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vamos nos deter um pouco aqui. Eu quero que você observe a frase, respirando ainda ameaças.
no texto original, como foi escrito, indica que o sentimento de ameaça e de destruição eram os elementos que alimentavam a respiração de Paulo. Você consegue entender isso? O sentimento de ameaças e também de destruição eram os elementos que alimentavam a respiração de Saulo. Ele era alimentado por um ódio doentio, um ódio mortal da igreja do Senhor Jesus. Por isso que eu creio que quando a gente tiver todas essas informações, nós entrarmos um pouco para dentro do capítulo 6, vendo a sua conversão, nós vamos entender a altura, a largura, a profundidade, o comprimento daquele maravilhoso encontro, onde a graça reinou sobre o pecado. Veja que ele não tinha mudado, ele tinha piorado desde a morte de Estevão. É como se o seu ódio fosse crescendo, crescendo, crescendo. Seu ódio fosse aumentando. Alguns estudiosos, como por exemplo J. Alexander, um estudioso sobre a vida de Paulo, quando ele analisou esse texto aqui, ele diz que essa frase, respirando ameaças e morte, era uma alusão ao afar, ou mesmo ao bufar de animais selvagens. Sabe o boi, quando ele está bufando? Aí, essa é a ideia que J.A. Alexander, um estudioso da língua grega, e também, analisando esse texto sobre a vida de Paulo, ele faz essa alusão. É como um animal selvagem que está bufando, descontrolado. Essa é a ideia que ele tira desta frase. O coração de Paulo estava cheio de ódio. Sua mente havia sido envenenada por preconceitos errados sobre aquele povo simples que não estava fazendo nenhum mal a ninguém em Jerusalém. Senhores, é sempre assim. O mundo é envenenado contra a igreja verdadeira. É o que fizeram com Jesus Cristo, virão a fazer com Paulo. Só que de um lado, no momento, ele está de um lado, onde ele apedreja, onde ele ataca a igreja. Igreja aí orgânica, não é edificação. Em outro momento, ele faz parte da igreja, ele é atacado. Ou seja, o mundo sempre agride o discípulo de Cristo, através de todos os tempos. Por quê? Porque esse mundo é um sistema que jaz no maligno. É um sistema guiado pelo espírito maligno. Então ele vai sempre atacar quem está no reino, e que é discípulo de Cristo. Aquele que nasceu de novo, como foi Cristo. E Paulo, que de um lado, antes de nascer de novo, ataca, depois que nasceu de novo, foi atacado. Inclusive morreu degolado. Pelo contrário, os paralíticos estavam sendo curados, os enfermos, os doentes sendo restaurados. Havia alegria no reunir deles. Mas em nome de uma falsa religião, em nome de uma falsa crença, onde Paulo tinha certeza de que todos os seus fundamentos de formação teológica, religiosa, eram os fundamentos dados por Deus. Todo o ensino. Imagine que aos 13 anos ele conhecia os 600 preceitos da lei. Quando ele chega aos 15 anos, ele já sabia interpretar a Bíblia. Quando ele vai estudar aos pés de Gamaliel, o método de Gamaliel era conhecido como diatribe, ou diatribe, que era a forma de argumentação, onde se fazia perguntas e respostas, de forma que as pessoas ficavam desconcertadas pela profundidade das perguntas. Então aqui é algo que nós precisamos observar. E deixe-me concluir esse ponto. Observe bem, irmãos, que Saulo de Tarso, depois que ele tem esse maravilhoso encontro com o Senhor Jesus, lá na frente, por favor. Tá vendo? Saulo de Tarso. Saulo era o nome dele, da cidade de Tarso.
depois que ele teve o encontro. Esse encontro é o encontro que nós temos que ter hoje com a cruz, com Cristo. Encontrar Cristo, viver Cristo, comer Cristo, beber Cristo. E amanhã, às 10 horas, nós estamos falando disso, da mesa de Cristo, da mesa do Senhor. Que a cruz está ligado à cruz. Amanhã a gente fala sobre isso. Vamos continuar com a vida de Paulo.